Boa noite a todos. Eu gostaria de saber se o som está bom, se está saindo direitinho, se está sendo ouvido. Porque tem mais um minutinho aí para nós começarmos a nossa conversa. Boa noite, Edilane, o Alain. Bem, nós já estamos aqui em cima da hora. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês e eu espero que a nossa conversa seja, né, boa para todos nós. Eu tenho aprendido muito com esse tema, né? Enfim, com o Evangelho. E hoje me foi dada a oportunidade, né? Graças a Edilane, ela me achou, né? E me deu essa oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco com vocês. Para preparação de ambiente, né? Do nosso ambiente, eu vou ler aqui uma página do livro Espera Servindo, do Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel. Câmbio é o capítulo, o título do capítulo, Câmbio. Deus te escuta a oração, nunca duvides disso. Toda prece, porém, é um diálogo em paz. Quando pedes por ti, pede-te o céu por outros. Há quem espere o auxílio em tua própria casa. Não longe, irmãos em prova, rogam-te amparo e bênção. Necessitas de Deus. Deus precisa de ti. Eu convido para que juntos elevemos os nossos pensamentos e vamos rogar bênçãos para esta nossa reunião. Deus, Senhor Deus, Pai de amor e bondade, justiça e misericórdia, a Ti, Pai, rogamos bênçãos para todos nós que hoje participamos desta live. Que todos sejamos amparados, Pai, através dos Seus prepostos, com bênçãos de paz e harmonia, que cada um de nós possa perceber as lições contidas nesta noite e levá-las conosco, ajudando na implantação, Pai, do Teu amor no coração das criaturas. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. E que a Tua paz e o Teu amor permaneçam em nossos corações. Que assim seja. Trouxemos como tema da nossa conversa, né? Bem-aventurados os puros de coração, ou os puros no coração também. Há traduções nisso, que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Confesso a vocês que, diante dessa lição, eu vejo o quanto eu ainda estou equivocado com relação à pureza, né, de coração. Porque nós ainda precisamos compreender mais
profundamente as propostas de Cristo para nós. E nós vamos lá, essa passagem está lá no Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças, né? No capítulo 5, é o versículo 8, né? E lá está assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. É muito importante a gente prestar atenção no que Jesus está dizendo aí. E para muitas pessoas isso fica, para mim, até hoje, eu não vou dizer que eu conheço absolutamente, mas sempre tive dificuldades de entender. A doutrina espírita nos abre, nos dá a chave, né, para abrirmos o entendimento sobre o que Jesus quis dizer, né? Inclusive tem uma tradução, que está na Bíblia de Jerusalém, dessa mesma passagem em que lá está assim: felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Eu gostei até dessa interpretação, né, porque ela diz melhor para nós, né, sobre a intenção de Jesus, né? Ele feliz os puros no coração, quer dizer, aqueles que têm pureza dentro, interior, né? Interiormente, é algo que está lá dentro. Porque nós vamos aqui, no decorrer da nossa conversa, vermos como já desde Jesus falou isso, porque desde aquela época, né, o homem ele gosta muito de demonstrar exteriormente, acha que pureza são coisas exteriores, né? E Jesus falou, né, que essa palavra quer dizer dentro do coração, né? E mesmo a outra, né, bem-aventurados que têm puro o coração, quer dizer, a pureza está no interior do indivíduo, né? Essa é o que Jesus quis dizer. Eu estou salientando bem isso, que é para que a gente possa entender melhor, né, que a pureza que Jesus está falando é dentro do coração, né? Porque verão a Deus. Aí a coisa fica um pouco complicada, né, quando nós não entendemos ainda a doutrina espírita, quando não aprendemos algo sobre o espírito, né? Porque verão a Deus. E muitas pessoas pensam: se eu for puro de coração, aí faz uma série de coisas exteriores, porque já daqui a pouco Deus vai aparecer na minha frente e eu vou ver com os olhos, né? Mas isso é um entendimento, né, que nós temos que ter, né, sobre ver Deus, né? Nós temos aqui o livro dos Espíritos, né? Nós vamos só para entender um pouco sobre essa questão de ver a Deus, né? Lá já no primeiro capítulo, que fala sobre Deus, né, na primeira parte do livro dos Espíritos, nas questões 10 e 11, né, Kardec pergunta à espiritualidade amiga: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E eles respondem: não. Falta-lhe para isso o sentido, ou um sentido. Veja, nós não podemos compreender a natureza íntima de Deus. E na 11, Kardec pergunta, porque Kardec ele insiste, ele quer esmiuçar o assunto, esclarecer melhor, né? Então ele pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quer dizer, ver a Deus não é uma coisa material, não é o homem, não é com os olhos, né? E ele continua dizendo: quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Veja, nós precisamos ele indica que o espírito precisa se aperfeiçoar, né? Quando pela sua perfeição, né? Ainda estamos um pouco longe da perfeição. Aí ele verá, né? Ele vai se aproximar de Deus, vai vê-lo, né?
e vai compreender Deus. Então, à medida que nós vamos caminhando no nosso progresso, nós vamos entendendo um pouco melhor sobre Deus. E isso nós já sentimos hoje, porque graças à doutrina espírita, aqui não vai nenhum menosprezo, que nós vamos falar espírita, né, porque somos espíritas, né? Mas muitas coisas se aprende também nas outras religiões, né? Mas a doutrina espírita já nos faz buscar esclarecimento, né? Buscar a verdade. Então, hoje, veja, nós já podemos falar sobre Deus e compreender de uma forma melhor, não um Deus, aquele Deus que é parecido com um ser humano, com imperfeições humanas, né? Agora nós já sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Isso modifica a ideia que tínhamos anteriormente sobre Deus, né? Aí, voltando ao nosso tema, né, Jesus coloca, né, que é sobre que o bem-aventurados, os puros de coração, porque verão a Deus. Agora, puro. Devemos nos reportar àquela época de Jesus, que é a pureza. O que é a pureza? Por isso que quando Jesus falou puro de coração, porque naquele momento, né, no contexto histórico daquela época, e não está muito diferente do de hoje, mas era, digamos assim, bem pior, no contexto histórico daquela época, ser puro era cumprir todos aqueles mandamentos né, que vinham lá em Números, Levítico, Deuteronômio, né? Então você tinha que cumprir. Aí o indivíduo ele era puro porque ele era judeu. O indivíduo que não era judeu não era puro. O indivíduo que tinha outra religião não era puro. Entendeu? Pureza, você tinha que ter aquela pureza. Aí tinha aquelas questões que nós vamos ver aqui na nossa lição, de lavar as mãos, tudo. Mas não é lavar as mãos como hoje, nós vamos lá e lavamos as mãos antes de comer. Não é? Havia todo um ritual, isso era um ritual purificador. Não é? O jeito tinha que lavar, né? Tudo certinho. Então o indivíduo era considerado puro, né? Ser puro. Ele não podia, por exemplo, uma pessoa que de outra, nós já falamos de outra religião, não era considerado puro, né? Uma pessoa que estivesse doente, ele era considerado mesmo, havia uma palavra que foi traduzida como imundo, não é, como impuro, imundo, essas coisas assim. Entende? Então, a pureza era vista como uma coisa material, uma coisa exterior, totalmente exterior. Ninguém era. Aí Jesus coloca aqui que bem-aventurados são os puros de coração, ou os puros, os que têm pureza no coração, pureza interior, algo lá dentro de cada um. Né? É essa a pureza que Jesus está comentando, né? Nós vamos lá no capítulo, né? Logo quando Jesus fala assim sobre a simplicidade, né? E pureza do coração, né? Esse aí que Jesus, né? Eu passei aqui apenas alguns trechos, alguns pedaços do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, o que está lá no item 3, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, nós precisamos atentar para isso. Simplicidade e humildade. O que é ser simples? Será que é se vestir mal, estar, né? Enfim, ser ignorante? Não, ser simples, uma pessoa simples é simplesmente uma pessoa que não é orgulhosa, né? Que não tem orgulho, que não se sente superior aos outros, né? Essa é a simplicidade que Jesus está falando, e da humildade, né?
exclui toda, como adiante, exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância, porque ele está falando no capítulo que Jesus diz assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque perguntaram a ele quem chegaria no reino dos céus, etc. Ele colocou lá, ele mandou vir uma criança e falou, não é? Que o reino, aqueles que vão para o reino do céu é aqueles que se assemelham a uma criança, né? Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade, né? Porque ele pegou uma criança, que a criança na infância, né? Ela é pura, ela é natural, ela é ela mesma, ela não, né? Não se sobrepõe a nada, ela é, né? É verdadeira, né? Então é essa pureza que Jesus coloca. Daí Jesus não dizer de modo absoluto que o reino dos céus é para ela, que não é que o reino dos céus é para a criança, é porque tem no Evangelho, nesse item, tem uma explicação bem longa sobre isso, né? Porque nós sabemos que uma criança é um espírito reencarnado. Esse espírito traz consigo, muitas vezes, a maioria das vezes, bastante imperfeições para serem aperfeiçoadas, né? E ele falou que o reino dos céus não é para elas, mas para os que se lhes assemelham, que aqueles que se comportam com aquela mesma pureza da criança, né? Sem maldade, né? Sem o egoísmo, sem o orgulho. O Espírito enverga, no item 4 ele coloca assim: o Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, falando da criança. E assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo de anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então, daí, quando interpretamos isso literalmente, as pessoas dizem, quando uma criança desencarne, morreu um anjinho que vai para o céu, né? Então, nós sabemos, né, que aquele espírito, às vezes, tinha que ter uma passagem curta mesmo, né? E ele desencarnou, ele não é um anjinho, ele não é um espírito puro. É porque naquele instante ele não teve nem tempo de praticar nenhuma maldade, né? Também aprendemos isso na doutrina espírita, que muitas vezes um espírito ele passa por esse momento, apenas ele entra na carne, passa algum tempo, um tempo curto, né? E ainda na infância ele desencarna. Isso é algo comum, infelizmente, isso causa bastante tristeza, mas esse espírito precisa dessa experiência, não é? Eu, às vezes, quando dentro dessa lição sobre a pureza, às vezes, eu me policio para não falar mal até de companheiros, né, da nossa doutrina, porque eu costumo muito dizer isso. Não chame os outros de irmãozinhos, porque eu vejo alguns irmãos, né, chamar os outros, o irmãozinho, uns dizem, pessoas já até comentaram, eu estava com um irmãozinho me perturbando, um irmãozinho espiritual me perturbando, um irmãozinho obsessor me perturbando. Quer dizer, você, quando fala assim, um irmãozinho, o indivíduo se coloca acima do outro. Isso é falta de humildade. Nós somos todos irmãos. Ninguém é inferior a nós, porque aquele indivíduo que hoje é mendigo na rua, eu não conheço ele como um espírito. Ele está passando ali por uma expiação, por uma prova, coisa assim, e ele pode ser intelectualmente muito superior e muitas vezes superior a qualquer um de nós, né? Mas devido ao abuso do egoísmo e do orgulho, ele está ali passando por essa prova expiatória, né? Então, nós temos ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, porque muitos pensam que ser puro, né, é aquele indivíduo sem mácula, né? Aí tem gente, eu
Hoje eu não conheço muitos não, as pessoas estão até mais simples, mas já vi espírita que andando parecia que estava tendo estava levitando, andando, olhando por cima das pessoas, né? Se achando o melhor. Né? Então veja uma parábola que Jesus disse, isso está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Né? Ela está falando sobre prece, mas ali Jesus coloca alguém, né, que naquela época era considerado impuro, né, e coloca como aí ele mostra aí o que é pureza de coração, que é a sinceridade, né? Ele diz assim: disse também esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana. Dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus exalta: declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, aquele que se humilha será elevado. Isso nós fizemos uma comparação aqui para ver como Jesus via a pureza, né? É a sinceridade. O indivíduo, um publicano, era um cobrador de impostos, um indivíduo, com certeza, participou de muitas falcatruas, de muitas desonestidades, etc. Eles eram considerados pessoas impuros, mesmo que fossem judeus. Né? E Jesus então coloca ele, porque ele foi sincero, ele foi puro, porque ele disse a sua verdade. Aí nós já começamos a entender um pouco melhor o sentido da pureza que Jesus quer que nós cultivemos em nossos corações. Não é? Não é nada exterior, não tem nada agora eu sou espírita, eu faço o culto do Evangelho todos os dias, vou à casa espírita, dou passe, né? Enfim, faço parte, né, da casa de todos os trabalhos, aí eu me acho. Né? E eu me acho superior aos outros. Isso não é pureza, a pureza não é exterior, é interior. E aquele indivíduo que tem verdade dentro dele, ele não se fantasia. Jesus, no capítulo 23 de Mateus, né, que ele fala sobre os hipócritas, e ele coloca lá os sacerdotes, né, que eram como túmulos caiados, brancos por fora, mas por dentro guardavam a iniquidade e a podridão. Então veja só aqui que imagem forte Jesus colocou aí, né, sobre a hipocrisia, né, aqueles que fazem que por fora, né, ele é como esse túmulo, por fora é uma beleza, falar bem, falar doce, coisa tal, mas por dentro ele não sabemos. Então a pureza a que Jesus se referia é algo interior em nós mesmos. E não quer dizer que nós temos que nos transformar em santos, viver como santinhos, como eu já disse, chamando as pessoas de irmãozinhos, falando mansinho com todo mundo, coisa e tal. E se lá por dentro você é uma fera, né? Uma pessoa que pensa mal dos outros, fala mal dos outros. Então, sejamos sinceros, pelo menos. Não, eu sou imperfeito, mas isso não quer dizer que eu não tenho chance, não. Porque quando
quando eu descubro essa minha imperfeição e eu faço algo para melhorar, né, para anular essa imperfeição, então eu tenho atitudes corretas, atitudes retas, eu procuro cultivar a sinceridade, a verdade no próprio coração. Esse indivíduo, né, ele está se aperfeiçoando. Ainda não é perfeito. Nós vamos demorar um pouco, isso no tempo de agora, nós vamos demorar um pouco a sermos perfeitos, mas chegaremos lá, com certeza. Nós já estamos a caminho, isso é importante, né? Aí porque eu sempre diante dessa bem-aventurança, eu falava, poxa, eu pensava sempre assim, eu nunca vou ver a Deus, porque eu sou muito imperfeito, né? Eu tinha pelo menos essa sinceridade comigo mesmo, né? Mas hoje nós sabemos que nós estamos caminhando, não é a passos lentos, não. Nós estamos caminhando, cada um dentro da sua capacidade, da sua maneira de ser, estamos caminhando, né, para essa perfeição. Mas precisamos compreender essa pureza, devemos cultivá-la no nosso interior, né, com a sinceridade, né, e até nos nossos pensamentos. Porque Jesus fala, isso logo depois, ainda está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, né, e no Sermão do Monte. E por coincidência aqui no item 5, né, desse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui uma passagem que Jesus nos demonstra, né, que Jesus quer... Eu digo sempre que ele sutiliza, né? Sutiliza as coisas, se torna sutil, coisas que nós nem pensávamos que fazia efeito sobre a nossa vida e a vida dos outros. E ele já naquela época ele já falava sobre isso, quando ele diz assim: aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com um mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Não vamos entrar aqui na questão de adultério, porque adultério era uma palavra genérica naquela época, né? E não nesse sentido, né, de traição apenas. Mas Jesus colocou isso, né? Veja só, né, como ele diz assim: vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela. Aliás, eu vou abrir aqui um parênteses para dizer, olha, isso serve para as mulheres também, porque o Evangelho foi escrito, né, num sentido paternal, né, masculino, né, mas isso serve para todas as pessoas, né? E aí nós podemos dizer, todo aquele que houver olhado para uma outra pessoa com um mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Veja só, o pensamento. Isso está nesse capítulo. É a pureza do coração, porque aí nós voltamos novamente a falar, eu cuido do exterior, né? Eu tenho aparência, todo mundo me chama de bonzinho, eu sou legal com todo mundo, chamo todo mundo de irmãozinho, coisa e tal, mas eu, em pensamento, eu agrido as pessoas, eu penso mal, porque não é só a questão que ele colocou o homem e a mulher, não é só essa questão da sexualidade, não, né? Da atração física, não, porque às vezes eu olho para uma pessoa e desejo mal a ela, né? Eu olho para uma pessoa e penso mal dela, daquilo que ela está fazendo, da roupa que ela está vestindo, né? E eu penso mal dela. Então veja só, esse pensamento, né, como Kardec coloca aqui na sua anotação, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Porque ele não é puro de coração, quer dizer, interiormente,
né, que nós vamos esquecer o órgão que nós chamamos de coração, que a palavra coração aqui quer dizer interior, né, dentro de nós mesmos, né, o nosso íntimo, né? Então eu tenho, é preciso também pensar retamente. Aliás, isso é um caminho reto também apontado por Buda, né, nos 8 caminhos, né, para que o indivíduo possa se livrar do sofrimento da roda de Samsara, né, a roda das reencarnações expiatórias. Né? Então, pensar retamente é purificar-se interiormente. Por isso que eu disse a vocês no princípio assim, como tem sido útil para mim isso, porque até hoje, mesmo sabendo disso, de vez em quando eu escapo, eu saio, eu descarrilho, né? Eu começo a pensar mal, às vezes a gente pensa mal desejando mal a alguém. Você está vendo como o que é pureza de coração? É preciso. Eu convido, até antes de terminar, que as pessoas leem o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E outras coisas que puderem ler sobre isso. É muito interessante, né, que nós aprendamos sobre, né, a pureza do coração. Tem ainda uma passagem que eu coloquei aqui sobre as mãos lavadas. Nós falamos sobre isso, né? E tem algumas passagens dessa, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui tem uma que está no item 9, que é do Evangelho de São Lucas, né? É o capítulo 11, que diz assim: enquanto ele falava, quer dizer, enquanto Jesus falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Isso era comum naquela época. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Era um costume, mas era um ritual, não era uma questão apenas. Isso não quer dizer, gente, que nós não precisa lavar as mãos. Nós hoje temos consciência, né, de que lavar a mão é muito importante para a nossa saúde. Né? E é uma questão de educação também lavar antes de fazer qualquer alimentação. Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Veja, Jesus aí, Lucas anota isso, né? Jesus, olha como Jesus pegou pesado aí com o fariseu e estava lá jantando. Se é eu falo, vai embora, não come mais nada não. Mas eles tinham esse costume na época de convidar as pessoas para jantar, né? E Jesus coloca, né? E ele só pensou, não pensa perto de Jesus não, que é a mesma coisa que gritar, né? E Jesus então já sabia que Jesus já chegava e não lavava as mãos, naturalmente, porque ele já tinha lavado as mãos antes, porque era fazer aquele ritual, havia todo um ritual. Nós podemos ver no Antigo Testamento, há todo um ritual para fazer tudo isso, né? Os fariseus, né, eles não podiam se misturar com outras pessoas, porque, né, ele estava uma pessoa limpa, uma pessoa pura, uma pessoa, né, pura de coração. Então, né, ele não podia se misturar com outras pessoas, enfim, estar juntos, né? E Jesus coloca aí, veja, é preciso, né, ter o interior limpo, porque ele dá a bronca lá, fala que está com iniquidades e rapinas, né? Quer dizer, praticamente está dizendo que o cara roubou, era desonesto, né? Enfim. Né? Então, eu
nós temos aqui ainda um tempo, então que nós vamos ler uma página de Emmanuel para entendermos um pouco melhor sobre isso. Mas fica aqui a nossa proposta para que estudemos essa lição aqui no Evangelho, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para nós entendermos o que é a pureza de coração. E nós vamos ver que nós, na medida do nosso possível, estamos no esforço de purificação, porque você pode saber tudo, né? Como diz São Paulo lá na carta aos Coríntios, você pode conhecer a língua dos anjos e dos homens, enfim, você pode ter tudo, mas se você não tiver amor, isso de nada serve para você. É preciso, né, ter amor, é a questão interior, aqui tudo que nós podemos saber de tudo, conhecer a doutrina espírita, já fizemos todos os cursos, conhecemos tudo, todos os livros, sabemos tudo, já vimos inúmeras palestras, já demos palestras, mas e o nosso interior, como está? É uma pergunta que eu tenho que fazer para mim, e cada pessoa tem que fazer para si mesmo, né? E, gente, não se condene quando você descobrir as suas inferioridades, né? Enfim, os seus erros. Não. Quando nós descobrimos os nossos erros, é para consertá-los, é para fazer um esforço de seguir um caminho melhor. Nós viemos aqui nessa encarnação, nessa reencarnação, para nos melhorarmos, e vamos sair daqui com alguma coisa melhor. Que seja uma coisa, já valeu a encarnação, né? E nas próximas reencarnações, à medida que nós vamos nos purificando, nós vamos nos melhorando, e as outras reencarnações nós vamos poder cobrir melhor aquelas nossas imperfeições, nós vamos sempre nos aperfeiçoando mais. Aí ler um livro não quer dizer apenas para nos tornar sábios, mas para nos tornar melhores, não é? E nós vamos aqui no livro Religião dos Espíritos, né, da psicografia de Chico Xavier, né, o Espírito Emmanuel, no capítulo 11, que tem o nome Pureza. São vários livros que Emmanuel fala sobre a questão da pureza do coração, né? Esse livro aqui foi tirado das reuniões públicas, né, que tinha lá na casa espírita a que pertencia ao Chico Xavier. Esse foi na reunião pública do dia 16 de fevereiro de 1959, né, que fala sobre a questão 632. Mas aqui ele começa a dizer, falando sobre essa passagem do Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E Emmanuel vai falando. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Olha aí, que ele já coloca aí, né? Jesus, ele é o nosso modelo, o nosso guia e modelo, né? Guia e modelo. Porque Jesus é um espírito que foi criado simples e ignorante como todos nós. Jesus não foi feito, ele já é um espírito puro, um espírito crístico, não, ele passou por tudo isso que nós estamos passando, ele também passou. Por isso ele nos compreende e nos ama tão profundamente. Porque ele sabe e ele tem esperança sobre nós, né? Porque ele sabe que um dia nós chegaremos ao nível dele. Aí ele já estará num nível superior, mas chegaremos lá também, né, em algum momento, né? Ele com tanta pureza na própria alma, né? Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus vivia no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em
todas as situações e em todas as criaturas. Olha atenção isso, que Jesus realmente, né, ele não olhava para o indivíduo e dizia que aquilo ali não presta, não vale nada, não. Ele sabia, como eu vou repetir aqui, né, a presença divina, a presença de Deus, né, em todas as situações e em todas as criaturas, sem exceção. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Né? Então, tudo Jesus colocava acima de, né? Sempre beleza. Nunca ele falava algo, mesmo quando ele chamava atenção, não chamava atenção para diminuir, mas para exaltar o indivíduo. Né? É assim que ele... É porque em todos ele via e em todos ele vê Deus. Né? Com a questão da manjedoura, né? Para ele dali hoje é uma coisa bela para todos nós. Para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira celeste da ressurreição. Olha, é emocionante até nós lembrarmos de Maria de Magdala, né? Então nós vemos que é uma pessoa que era obsidiada, a vida que ela levava era por uma questão de obsessão, mas não era uma obsessão gratuita, normalmente, provavelmente ela tinha dado sintonia àqueles espíritos, né? E ela então teve uma vida muito difícil. Só que Jesus não via nela, como muitos até hoje, viu? Eu procuro não pronunciar essa palavra em relação a ela, mas nós vamos pronunciar agora. Via ela como uma prostituta, né? Uma prostituta de luxo. Né? Mas Jesus olhava para ela e já, porque pela perfeição dele, né? Mesmo na carne, ele olhava e via um Deus naquela individualidade. Né? E veja que ele promoveu a Maria de Magdala, né? Que hoje nós temos um respeito, eu falo por mim e por muitas pessoas, nós temos um respeito enorme por esse espírito, que com certeza ele está muito acima de nós, espiritualmente falando, porém, já olhando para nós e vendo em nós Deus. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconsciente, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Então, até que na tradição cristã, Pedro tinha as chaves do céu, quer dizer, você para entrar no céu tinha que pedir licença a Pedro, né? E realmente se transformou num espírito, porque Jesus via nele a potencialidade, Deus. Isso até agora nós estamos vendo, né, nessa lição de Emmanuel, um aprendizado, e para mim me chama a atenção, porque quando eu olho para as pessoas e não ver o exterior dela somente, muitas das vezes realmente é algo, nós temos o direito de analisar, né? Aquela pessoa como ela é, o que ela faz, o comportamento, realmente ela é tudo aquilo, mas aquele indivíduo, ele é um filho divino. Né? Jesus via nele Deus. Nós ainda não podemos ver Deus porque nos falta pureza no coração. Está vendo o que é? Os puros de coração verão a Deus, porque aí nós vamos olhar para o outro e não vamos ver que aquele indivíduo ele é somente um bandido, um assaltante, um viciado. Né? Nós vamos analisar
realmente a aparência dele é toda essa, mas aquilo é uma individualidade espiritual, progredindo, muito embora naquele instante ele está num momento assim, né, de baixa vibração, né, um momento muito difícil, mas ali tem um espírito, nosso irmão, né, filho de Deus, como qualquer um de nós. Aí nós já começamos a aprender o que é ser puro de coração, não é ficar julgando, né, os outros menores do que nós, né? Então, gente, mais uma vez eu vou lembrar, somos todos irmãos, não somos irmãozinhos, né? Que o Jesus sempre olhou para as pessoas e quando conversava com elas, começava elevando-as, né, acima, o mais para cima possível. Ele nunca rebaixava as pessoas, né? Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele, Jesus, via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhes braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo, distraído, se entregou invigilante. O suicídio foi uma decisão do próprio Judas, que não suportou aquilo que ele provocou, né? Ele ainda não tinha compreendido, mas Jesus, em momento algum, o menosprezou, porque Jesus sabia que ali estava Deus, era um indivíduo. E nós sabemos, né, hoje, através, né, várias informações, que em uma das suas reencarnações, Judas, né, conseguiu se libertar daquele peso. Essa reencarnação foi a de Joana d'Arc, né? Eu só tenho conhecimento dessa, né? Mas como Joana d'Arc, ele conseguiu, né, se libertar, né, tirar da sua consciência o peso daquilo que ele fez em épocas passadas, né? Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele, Jesus, via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Então, veja só, Jesus, né, para Paulo de Tarso, era um perseguidor do cristianismo, dos cristãos, né? Jesus era perseguidor Paulo de Tarso era perseguidor dos cristãos. E Jesus, né, via aquele espírito atormentado, né, via Deus, né, e confiou-lhe uma missão, né, que foi fazer aquele programa que nós podemos dizer hoje, né, sobre aquele projeto sobre as igrejas de Cristo, né, tirar a mensagem do Cristo, não permitir que ela se envolvesse com todo o judaísmo, e ela se separou, né, e separou essa mensagem, né, e isso foi de grande valia para que a mensagem do Cristo pudesse estar conosco até hoje. Muito embora foi deturpada mais tarde, e depois Jesus convocou muitos e muitos outros, e até hoje vivem convocando. Allan Kardec é um deles, né, que também foi discípulo de Jesus e continua sendo hoje, né, um espírito de escola, mas, né, que nos deu essa doutrina onde nós podemos aprender muito e muito sobre o Evangelho de Jesus. E Emmanuel continua dizendo: se purificares assim o coração, identificarás a presença
de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Olha aqui, Emmanuel também era um poeta da palavra, né? Veja só. E ele coloca aí, se purificares o coração, identificarás a presença de Deus, quer dizer, em todas essas coisas. Aquele indivíduo que está, como ele coloca aqui, envolvido, né, no crime, né, no espinheiro e lama que envolve o campo da alma, né, aquele indivíduo está naquele instante envolvido no crime, envolvido no vício, né, e que não existe só esses vícios que nós falamos aqui, que como é que as pessoas são. Nós temos, às vezes, o vício da maledicência, nós temos o vício do mau pensamento, né? E uma série de outros vícios, vícios morais, né? Que nós precisamos cultivar em nós a purificação para que esses vícios não façam parte, né, ou não administre a nossa vida, né, o nosso progresso. E aqui ele fala o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Todo princípio inteligente foi criado por Deus, simples e ignorante, e tem toda uma caminhada em direção à luz, né? Porque ele é luz, nós somos luz. O Sermão do Monte, anterior a essa parte que nós já vimos aí, Jesus fala, vós sois a luz do mundo, o sal da terra, quer dizer, cada um de nós, né? Veja, Jesus estava olhando para uma turma de indivíduos ainda muito inferiorizados e falando isso para eles, em extensão para todos nós no dia de hoje. Então, se eu sou luz, o outro, aquele mendigo que passou ali, aquele indivíduo viciado que está ali na esquina, né? Aquela pessoa que se dedica, né, à promiscuidade, né? Nós podemos analisar, sim, eles são assim, mas ali tem uma alma que um dia vai brilhar, como ele fala assim, um brilhante divino que virá fatalmente à luz, né? E ele termina dizendo, aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Acho que nós podemos compreender que a proposta de Jesus não é a de que sejamos puros, é apenas para sermos puros, né? Assim, porque isso seria apenas egoísmo, né? Eu sou um espírito puro, eu sou melhor. Porque isso naquela época, no contexto daquela época, quando Jesus disse isso no Sermão do Monte, né, para as pessoas entenderem, né, que a pureza não é algo no exterior, é lá no nosso interior. A pureza é quando nós olhamos para as pessoas e vemos, desenvolvemos a fraternidade em nós e vemos irmãos. É muito difícil, vamos dizer. Eu também digo, não é fácil. Mas conquistar alguma coisa precisa de luta, de esforço, de trabalho. Precisa de muita coisa por parte de cada um de nós. Nada é dado assim para nós. O progresso espiritual, o aperfeiçoamento espiritual, ele não é um prêmio, ele é uma conquista, né? Pureza de coração não é porque nós vamos virar santo e vamos viver por aí santificando, olhando para os outros para baixo, assim, eu sou santo e o outro é inferior. Não.
é quando nós podemos nos colocar no nível, todos no mesmo nível, e sabemos aqueles que estão no nível superior, e nós temos a humildade, né, de entender que aquele indivíduo ele realmente atingiu um grande progresso, mas nós vemos que as pessoas que atingiram progresso espiritual, eles nos tratam, né, como se nós fôssemos superiores a eles. Vide Chico Xavier. Chico Xavier, todo mundo era irmão, era superior, ele chamava de senhor, ele te tratava pelo nome, um espírito que tinha que tem, né, uma capacidade enorme, né, um médium até hoje que se tem a notícia, não tem outro igual na Terra, no entanto, sempre simples, né, a sua simples humildade, vamos dizer assim, sem nenhum orgulho, nunca se exaltou com as pessoas, muito embora, não pense que ele não ficava aborrecido, ele chorava às vezes, aborrecido com acontecimentos, né? Mas ele sabia que todos nós estamos em progresso. Ele não se achava melhor que os outros. Ele era médium, igual a ele não tem, né? E eu já encontrei algumas pessoas também médiums, né, que nas suas palavras ele se dá mais autoexaltada, me permita dizer isso, né? Assim como se colocasse que a minha mediunidade ela é dessa e dessa forma, que a minha mediunidade eu consigo. Então, veja, o médium, nós falamos de Chico, né? Então veja que exemplo, né? O médium tem que ser, o médium é um servidor, simplesmente um servidor, né? Ele é para servir. Ele não, tudo bem, ele se aprimora, ele pode desenvolver os seus conhecimentos, se aprimorar para melhor servir, mas não para se sentir melhor que os outros, né? E assim o espírita, todo o espírita, ele tem, diante desse grande, eu não sei se vai dar para todos, né? Dessas mensagens, né? Das obras básicas, né? Que deve ser lida por todos, né? Por todos nós, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Por todos nós, e todas as obras deve ser lida, entendida, para que a gente comece o trabalho, né, de aprimoramento interior e nos tornarmos melhores, simplesmente melhores. Simplesmente. Eu espero que essa nossa conversa tenha sido útil para alguém aí que nos ouviu, assim como tem sido útil para mim mesmo, né? Aprender sobre essa questão da pureza, de ser melhor diante de si mesmo, diante da vida, diante das pessoas, né? De ser um melhor servidor, né? do Evangelho de Jesus, né? Eu fico aqui feliz aí com a presença de todos esses irmãos. Não deu para mim falar sobre todos, né? Tem a Edilane, a Lorena, enfim, são tantos que estão aí, mas depois eu vou ver se tiver alguma coisa que tiver que responder, eu respondo, né? Para depois. E eu quero agradecer mais uma vez essa acolhida, né, desta casa, que eu tenho história, né? Com essa casa, né? Com a Sociedade Beneficente Espírita eu tenho história. E eu fico muito feliz, né, por participar dessa história. Eu acho que depois que eu desencarnar, coisa e tal, eu já posso falar assim, não, poxa, porque tem umas casas que a gente visita e também nós temos histórias com elas, mas tem umas que são visitas esporádicas, não é o caso da Sociedade Beneficente, porque eu fui ali muitas vezes, né, muitas mesmo, então eu sempre me senti muito bem nessa casa, até porque nós vemos assim que ela tem
também essa pureza, né? Simples. Lá como eu estou habituado lá no Jesus e Maria, bem simples, e ela também tem essa simplicidade. Bem, nós já estamos chegando ao final, temos aí uns minutinhos, né? E nós vamos fazer a nossa prece. Né? Agora eu convido que todos juntos, né, oremos ao Pai em agradecimento. Não esquecer da gratidão quando nos dirigirmos ao Pai, né? De gratidão. Nós tivemos até essa semana a visita de um amigo espiritual que nos convidou a isso, né? Quando você pedir alguma coisa em prece, peça com gratidão, né? Agradecendo, porque o Pai vai lhe atender, com certeza. Então seja sempre grato. Então que na nossa prece, que cada um faça o seu pedido, peça para si mesmo, para os seus familiares, né? Porque apesar de estarmos distantes fisicamente, nesse instante, nós estamos juntos, né? Através do pensamento. Deus, nosso Pai de amor, bondade, justiça infinitos. Muito obrigado, Pai, por tudo que temos recebido até o presente momento e imploramos a Tua bênção para todos nós e a humanidade. Abençoa, Pai, a cada um presente nesta live, ao pedido de cada um, que seja atendido pelos Teus prepostos, a fim de que possa amenizar aqueles momentos difíceis que com certeza muitos de nós estamos passando. E que essas bênçãos, Pai, se estendam a toda a humanidade. Que nesse instante estejamos todos unidos para que a paz se faça nesse nosso planeta. Que esqueçamos, deixemos de lado as nossas ideologias religiosas e políticas, né? E roguemos ao Pai força, coragem e sabedoria para implantarmos a paz no coração das pessoas que estão próximas de nós, para que possamos colaborar desse modo com aqueles espíritos que ainda não podem ou não sabem, né, que a paz se faz dentro do seu próprio coração, que ela não vai ser feita com decretos, né, que ela vai ser desenvolvida no coração de cada criatura. Muito obrigado, Pai, por este momento, e te rogamos a bênção e permissão para darmos por fim da live da noite de hoje, e que a vossa paz e o vosso amor permaneçam em nossos corações. Que assim seja. E mais uma vez agradeço aos nossos amigos, né? Agradeço aí ao povo da Sociedade Beneficente, né? Na figura particularmente da Edilane, da Lorena e de todos os outros, né, trabalhadores desta casa, mas que me proporcionaram estar aqui com vocês. Muito, muito obrigado mesmo. E que a paz permaneça no coração de cada um. Fiquem todos com Deus.